Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje trago vasinhos feitos com cimento e gesso. Isso mesmo. Então, hoje, gente, na verdade, quem irá apresentar como fazer o passo a passo desses vasinhos é minha irmã Mariana. Pois bem, ela filmou todo o registro de como ela preparou esses vasinhos e decorou, que ficaram lindos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, estou aqui compartilhando com vocês. Espero que gostem. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá começar como preparar esses vasinhos lindos. Para fazer esses vasinhos, né, vamos precisar, olha só, de recipientes assim. Pode ser esses assim de embalagens descartáveis, ou pode ser, gente, olha só, recipiente assim, né, que você tem na sua cozinha. E olha só, para colocar dentro, né, eu vou estar utilizando esse pote de creme aqui, que ainda tem creme, mas eu vou estar utilizando porque realmente o formato dele é justamente o que eu estava querendo, né, o tamanho e tudo. Então, o que foi que eu fiz, gente? Encapei todinho com filme plástico, né, então encapei para, né, não estragar. E é isso, né, então vou estar utilizando esse recipiente e esse daqui vai dentro desse, certo? Bom, então são esses dois recipientes aqui que eu vou estar precisando para fazer esses vasinhos. Essa parte menor, gente, vamos colar, né, em volta aqui e colocar aqui por dentro. Olha só, ficar assim, certo? Então, para fazer os pezinhos, gente, os pés, eu vou estar utilizando, olha só, palito de unha. Pois é, não encontrei nenhuma madeirinha bem redondinha, bonitinha, então eu fiz o seguinte: parti o palito de unha ao meio e colei com cola quente. Olha só, colei de 3 em 3. Então, para cada vasinho vamos precisar de 3 pezinhos. Então, eu colei, olha só aqui, 3 metades de palito de unha. Isso eu fiz por 3 vezes para cada vasinho. E vamos precisar, olha só, de óleo de cozinha. Pode ser qualquer óleo, né? Estou utilizando de cozinha mesmo. E um pincel para que a gente possa passar por todas essas embalagens para que o cimento não grude. Isso vai ajudar a desenformar direitinho os vasos, gente, sem quebrar e fazer com que não grude, né? Então vamos estar utilizando óleo de cozinha e um pincelzinho para então aplicar, certo? Bom, e para fazer a massa, vamos precisar, gente, da mesma medida de cimento e de gesso, certo? Mas no lugar do gesso, também você pode estar utilizando argamassa, você pode estar utilizando areia, você pode estar utilizando o que você quiser. Mas aqui eu coloquei, então, uma medida, né, de cimento e a mesma medida eu coloquei, né, de gesso, certo, gente? Bom, gente, então agora eu vou começar colando, né, como eu expliquei para vocês. É só passar cola quente, né, na boca aí desse recipiente menorzinho e colar dentro desse outro maior. Então ele vai ficar assim, olha só. Não tem segredo, então faço a mesma coisa com esse outro. Eu vou colar dentro do fundo ali do vaso, só pra, né, gente, ficar fixo no canto só, né, e não mexer, certo? Bom, então depois que cola, eu vou preparar aqui a massa, não é? Então misturo essas duas medidas, né? Como eu falei pra vocês, uma de cimento, outra de gesso. Então misturo agora ela seca, né? E vou acrescentando água aos poucos. E é muito importante que você vá acrescentando aos pouquinhos, porque realmente é muito fácil perder o ponto. Então, eu vou acrescentando aos pouquinhos e fica nessa consistência, gente. Certo? Agora eu vou passar o óleo em todas as embalagens, né? Aqui por dentro, onde vai levar a massa. Então, é isso, gente. Eu vou passando com esse pincel aqui por dentro, por volta em tudo, certo? E da mesma maneira eu faço com esse outro recipiente, olha só. Vou aplicando o óleo. Isso vai ajudar e facilitar, né, para desenformar os vasinhos depois. Bom, olha só, depois que eu passo tudo o óleo, né, eu venho preenchendo. Não tem segredo, gente, é só jogar realmente o cimento e preencher aquele outro vasinho que foi colado dentro. Então é importante que fique mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetros acima daquele vasinho que a gente colou dentro. Eu tô dando umas batidinhas, gente, para as bolinhas de ar sair. Então olha só, aqui eu vou dando um acabamento com a colher. Mas é só dar umas batidinhas, gente, que o cimento assenta bem legal. E agora eu vou colocar os pezinhos. Então eu vou colocar essas partes ó, com as pontas, né? Como eu falei pra vocês, são palitos de unha que eu colei de 3 em 3. E vou colocar assim, ele não vai ficar reto, ele vai ficar um pouquinho inclinado, esses pezinhos. Porque eu tô colocando um pouquinho mais de cimento, pra poder fixar bem esses pés.
Então, gente, eles ficam assim, né, encostado mesmo né, na beirinha do vaso. E a gente tenta, né, dar a mesma distância de um para o outro, certo? No caso, entre os três, né, dar a mesma distância. E aqui tô acrescentando, gente, também o cimento nesse outro vaso, né, nesse outro recipiente. E coloco o resto de toda essa massa dentro, né, desse outro recipiente e faço a mesma coisa que eu fiz com aquele outro. Então realmente não tem segredo, né? Só realmente preencher, só se certificando, gente, que realmente cobriu bem aquele vasinho de dentro. Então ficou uma camadinha assim, mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros acima daquele vasinho que a gente colou dentro, para poder o fundo do vaso não ficar tão fino. E da mesma maneira, gente, eu vou, olha, né, posicionar aqui os pezinhos, certo? Lembrando de deixar eles com a mesma distância entre um e outro. Bom, gente, então é isso, né? Depois feito isso, é só a gente aguardar o tempo de secagem, que no caso aqui, gente, eu esperei, né, 3 dias. Então, olha, já se passaram 3 dias e olha só, tá bem duro, bem firme mesmo. Olha só, ficou realmente uma pedra. E aqui tá dando pra ver como esse vasinho é transparente, né? Deu pra ver direitinho como ficou por dentro. Bom, então aqui, gente, olha, eu dou umas batidinhas. Eles não tem muita dificuldade, gente, pra desenformar, olha só. Sai super fácil. E aqui tá aquela embalagem, né, de creme que eu coloquei dentro. E depois eu vou tentar tirar essa embalagem, né, gente, que realmente ficou bem complicadinho de tirar, mas no final eu consegui. E aqui tá, olha só, o outro vasinho, dando umas batidinhas, sacudindo até, né, desprender. E ficou assim, olha só. É como essa embalagem, né, que eu coloquei dentro. Aqui tá a cola quente que eu colei o vasinho. Bom, gente, como essa embalagem de dentro é uma embalagem descartável, né, transparente, então nem dá pra ver, né? E nesse caso, gente, daquela outra embalagem ali, eu acabei deixando dentro, né? Como é uma embalagem descartável, ficou dentro do vasinho mesmo. Já essa, como é um pote de creme, né, eu vou precisar tirar. Então eu venho aqui com a faquinha, desgrudando, e olha só como é que ficou, gente. Esse vasinho aqui, o acabamento dele ficou bem melhor, não é porque eu deixei a embalagem descartável dentro. E eu até aconselho vocês, gente, né, fica a dica de usar embalagens realmente que possa ficar dentro, né, do vasinho, para não precisar tirar, certo? Então ficou assim, né, eu gostei bastante, apesar de ter ficado essas bolinhas de ar, mas, né, que ficou aí esses furinhos, mas não tem problema, ficou bem rústico, gostei. Aqui eu tô mostrando pra vocês, gente, como ficou o acabamento desse outro vasinho que eu precisei tirar o pote de creme, né? Então, realmente, o acabamento por dentro não ficou tão legal. Então, fica a dica de usar realmente algo descartável para não precisar tirar depois. Aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês que eu vou estar utilizando uma fita adesiva para fazer umas marcações, né? Da onde eu vou pintar. Eu vou pintar, gente, fazendo umas faixinhas. E olha só, coloquei 2 fitas adesivas e vou deixar esse centro aí, né? Com uma faixinha na cor rosa, que é esse rosa bem clarinho aqui, que eu misturei essas 2 tintas, gente, para dar esse tom, certo? Bom, e agora eu vou iniciar, né, a pintura dessa faixa. O macete, gente, colocar o pincel com a tinta por cima da fita adesiva e arrastar a tinta para o meio do vaso. Isso faz com que a tinta não penetre por baixo da fita adesiva, né? Então você vem por cima dela, arrastando o pincel, né? Então faz com que a tinta não penetre por baixo da fita e vai evitar então assim que borre, né? Então fica realmente bem pintadinho quando a gente tira essa fita adesiva, gente, fica bem marcadinho a faixa que a gente pintou, né? Então, para evitar que borre, é só fazer isso, gente. Posiciona o pincel por cima da fitinha. Bom, aqui tá esse outro vasinho. Enquanto o outro seca, eu vou pintando esse e vou fazendo da mesma maneira, certo, gente? Aqui eu vou fazer 2 faixinhas, uma rosa e uma branca. Então, eu vou pintar primeiro a rosa, que vai ser bem embaixo aqui. E venho aqui, ó, por cima da fita, arrastando pra a parte de baixo, né, gente? Bom, então é isso. Isso eu vou pintando, gente, dessa mesma maneira. Aqui tá, ó, terminei de pintar, né? E vou esperar secar. Enquanto aquele outro vasinho seca, esse daqui já está seco, gente. É só remover a fita. E como vocês podem ver, né, a faixa, gente, fica bem feita, sem nenhum borrão. Olha só, né? E é assim que ficou. Nesse vasinho eu vou deixar dessa maneira, só com a faixinha no meio, né? E, bom, gente, ficou assim, então, olha só. Já nesse outro vasinho eu vou fazer uma faixa branca também, né? Bem coladinha com essa rosa, eu vou fazer uma branca. Então, para isso, gente, eu vou precisar isolar, olha só, essa parte rosa que eu pintei.
né? Bem na extremidade da rosa eu passo a fita e um pouquinho mais acima, deixando só então, né, esse espaço ali para pintar a faixinha branca. Bom, então venho com essa tinta, né, pintando a faixinha branca que vai ficar acima da rosa. Bom, então aqui tô colocando um pouquinho de tinta, não é? E vou pintar da mesma maneira, gente, tomando aquele cuidado, né, de a gente não colocar tinta por baixo da fita. Então, para isso, é só colocar, vir por cima da fita, olha só, arrastando a tinta, né, para o meio, da mesma maneira que eu fiz as outras. Bom, gente, então eu aguardei, né, a secagem da tinta e depois é só remover a fita. Olha só como a faixa fica bem marcada. E removo também essa outra de baixo. E olha só, gente, foi assim que ficou, né, esse vasinho maior, com essas duas faixinhas. Gostei bastante dessa misturinha, gente, de pintar umas faixinhas e deixar parte ainda no cimento. Gostei desse resultado. E esse outro menor ficou assim, com uma faixinha só. Bom, gente, então foi assim que ficaram os vasinhos. E depois, gente, de colocar um arranjozinho, né, por cima, foi esse o resultado final. Olha só, aqui eu tô utilizando essas flores artificiais, mas vocês também podem estar utilizando ele como vasinhos de flores naturais. Para isso tem que fazer só o furinho de drenagem, né, com a furadeira mesmo na parte de baixo. Mas aqui eu vou estar utilizando essas flores artificiais mesmo, gente. Então foi esse o resultado final. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Marcos 6:33.